A partir do mês que vem, a Prefeitura de Araraquara começa a pagar R$ 35 mil por mês de aluguel pelo uso de 2 prédios que pertencem à Morada do Sol Turismo e Eventos. Ao final do contrato, em 12 meses, o município terá pago mais de R$ 400 mil à empresa. A medida, que segundo o Executivo é para regularizar a ocupação de 2 pavilhões pelos órgãos públicos, é criticada pelos servidores. No ano passado, o próprio município investiu R$ 1,5 milhão em reformas no prédio, que hoje abriga a vigilância sanitária. Os pavilhões foram comprados em 2006 pela Morada SA, empresa do município, mas com participação da iniciativa privada. Desde o final do ano passado, os funcionários da saúde foram retirados do antigo pronto-socorro do Melhado numa tentativa de vender o prédio e pagar as dívidas trabalhistas com os funcionários da CTA. Me parece muito coerente o município investir uma fortuna na reforma, trazer todo esse serviço para cá, transportar todos os equipamentos, sala de vacina, tudo, e depois começar a pagar aluguel, e agora estão dizendo que vão sair daqui novamente para ir para outro lugar, né? Então isso tudo está muito confuso para a gente, e por enquanto a Prefeitura responde com palavras, mas não apresenta documentos do que eles estão alegando. Então a gente está muito confuso. Na verdade, nós estamos regularizando mais uma situação que nós herdamos, que está errada, né, no nosso ponto de vista, porque aquele espaço é da Morada do Sol, né, a Prefeitura está ocupando um espaço que é da Morada do Sol, e nós legalizamos essa questão fazendo um contrato de locação com a Morada do Sol. Então, é isso que nós fizemos. Nós locamos um espaço que é da Morada do Sol e não é da Prefeitura. A gestão do ex-prefeito Marcelo Barbieri informou que não houve equívocos e que um contrato firmado com a Morada do Sol garante o uso do pavilhão por 5 anos, como forma de liquidar os investimentos realizados em reformas. Já a Prefeitura de Araraquara, que detém o controle da Morada do Sol, reforçou que não há ilegalidades e que a medida tem respaldo jurídico. E agora, direto de Araraquara, o Milton Filho traz mais informações. Milton. André, o secretário de Gestão e Finanças aqui de Araraquara disse ainda que existe um projeto a médio e a longo prazo para a desocupação desses prédios. Mas, enquanto isso, o município deve pagar R$ 420 mil por ano pelo uso desses 2 espaços. Já interlocutores do ex-prefeito Marcelo Barbieri afirmaram que, caso esse pagamento se concretize já no próximo mês, uma ação será ajuizada no Ministério Público, já que existiria um contrato de comodato com a Morada do Sol, permitindo o uso por até 5 anos. Sobre este assunto, eu converso agora com o advogado especialista em gestão pública, Rodrigo Coche. Rodrigo, a Prefeitura informa que está regularizando a situação dos prédios. Já a administração anterior diz que havia um contrato de comodato com a Morada do Sol. Esse tipo de contrato ele pode ser revisto? Boa tarde. Boa tarde, Milton. Boa tarde aos telespectadores do Jornal da Clube. O que ocorre, Milton, é que o contrato ele deve verificar o princípio da eficiência. O contrato ele traz obrigações e direito para os contratantes, para as partes. Uma vez verificado que esse contrato ele traz um ônus muito pesado para o município, por exemplo, ele deve sim ser revisto. O município investiu aí R$ 1,5 milhão num imóvel que não é de sua propriedade. Esse tipo de investimento ele pode ser realizado? O investimento ele pode ser realizado sim, desde que verificado que esse investimento ele retorne para o município, né? Então, num contrato, por exemplo, onde o município ele faz uso desse prédio, ele faz uso desse imóvel, ele faz ali, por exemplo, alguns consertos, alguns reparos nesse imóvel e utiliza. Entretanto, isso precisa ser contratado pelo município, isso tem que ser claro. E todos que queiram e tenham interesse em ter conhecimento disso, precisam buscar esses contratos e ter acesso a esses contratos. A antiga administração alega que havia um contrato, agora a atual administração celebra um novo acordo. Esse tipo de acordo, na prática, ele não deveria ser submetido à Câmara Municipal ou até mesmo a algum órgão fiscalizador? Essa é uma excelente pergunta, Milton, no sentido de que a Câmara Municipal ela tem o dever constitucional de fiscalizar, não é? O que o município está fazendo, assim como o Ministério Público também tem essa obrigação de fiscalizar.
A administração pública ela fica pautada em alguns princípios, dentre eles a legalidade, a moralidade, a eficiência e a publicidade. Esses princípios eles precisam ser respeitados. Primeiro, porque eles estão elevados ao texto constitucional. Segundo, porque qualquer contratação do município tem que verificar, primeiramente, o investimento público. Não pode ser um ônus tão grande que acabe sendo um confisco aí aos cofres públicos e prejudicando, por exemplo, o contribuinte, o munícipe. Nesse caso, é um ônus de R$ 420 mil por ano. É um ônus muito pesado, Milton. E isso deve sim ser revisto. Uma vez que, pelo que nós verificamos, trata-se de uma empresa que tem ali uma economia mista, não é? Onde existe verba do município. Não é? O município ele reforma o prédio e ele ainda paga aluguel desse prédio. Então, no mínimo aí, o que precisaria ter uma transparência e também que o município saiba o que está acontecendo. Não é? Por isso, o que se espera agora é uma investigação por parte da Câmara e que o Ministério Público também acompanhe isso para verificar se, além da legalidade, há moralidade nessa contratação. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações aqui de Araraquara. André Costa. Combinado então, Milton. Até já.